Cosmos. De Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. Viagens no espaço e no tempo. Estamos sendo levados pela correnteza em um grande oceano de espaço e tempo. Nesse oceano, os fatos que moldam o nosso futuro estão se desenrolando. Cada criatura e cada mundo, até a estrela mais remota, deve a sua existência ao grande curso. As forças implacáveis da natureza. Mas também há acasos menores. Nós somos levados com nosso planeta ao redor do Sol. A Terra fez mais de 4 bilhões de circuitos em volta da nossa estrela desde sua origem. O próprio Sol viaja pelo núcleo da galáxia Via Láctea. A nossa galáxia está se deslocando entre as outras galáxias. Nós sempre fomos viajantes espaciais. Estes finos grãos de areia são todos mais ou menos uniformes em tamanho. Foram produzidos de rochas maiores através de eras de empurrões e atritos, abrasão e erosão, movidos em parte pelos distantes Lua e Sol. Então, as raízes do presente estão enterradas no passado. Nós também somos viajantes no tempo. Mas, presos na Terra, temos tido pouco a dizer sobre para onde estamos indo no tempo e no espaço, ou a que velocidade. Mas agora estamos pensando em jornadas verdadeiras no tempo e viagens reais às estrelas distantes. Um punhado de areia contém aproximadamente 10 mil grãos, mais do que o número total de estrelas que podemos ver a olho nu em uma noite clara. Mas o número de estrelas que podemos ver é apenas a menor fração do número de estrelas que existem. O que vemos à noite é uma mera tintura das estrelas mais próximas, com algumas estrelas brilhantes mais distantes adicionadas para completar. Enquanto isso, o cosmo é rico, sem limite. O número total de estrelas no universo é maior do que todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. Há muito tempo, antes de sabermos que as estrelas são sóis distantes, elas pareciam para nós formar imagens no céu. Basta ligar os pontos. A constelação chamada hoje de Ursa Maior teve muitas outras encarnações. Toda cultura antiga e moderna botou seus totens e preocupações entre as estrelas. De um burocrata chinês a um carroção alemão. Mas culturas muito antigas teriam visto constelações diferentes, porque as estrelas se deslocam umas em relação às outras. Nós podemos dar a um computador as posições tridimensionais atuais e os movimentos das estrelas próximas, e aí correr os padrões de volta no tempo. Cada constelação é um único fotograma em um filme cósmico. Mas por nossas vidas serem tão curtas e os padrões das estrelas mudarem tão lentamente, nós tendemos a não reparar que é um filme. Há 1 milhão de anos não havia a Ursa Maior. Os nossos ancestrais, olhando para cima e admirando as estrelas, viram alguns outros padrões nos céus do norte. Também podemos correr uma constelação, Leão, digamos, para frente no tempo para ver quais serão os padrões nas estrelas no futuro. Daqui a 1 milhão de anos, Leão pode ser renomeada a constelação do radiotelescópio, embora eu suspeite que os radiotelescópios na época serão tão obsoletos quanto as lanças de pedra o são agora. Ou aqui está a constelação de Cetus, a baleia. Há 1 milhão de anos, ela poderia ser chamada de outra coisa. Talvez a lança.
Agora vamos avançar rápido, 1 bilhão de noites. Daqui a milhões de anos, uma outra imagem muito diferente será apresentada neste filme cósmico. Em Orion, o caçador, as coisas estão mudando não só porque as estrelas estão se deslocando, mas também porque elas estão evoluindo. Muitas das estrelas de Orion são quentes, jovens e efêmeras. Elas nascem, vivem e morrem em apenas alguns milhões de anos. Se avançarmos Orion no tempo, veremos os nascimentos e as mortes explosivas de dezenas de estrelas resplandecendo e apagando como vagalumes na noite. Se esperarmos o suficiente, veremos as constelações mudarem. Mas se nos distanciarmos bastante, também veremos os padrões estelares se alterarem. As constelações bidimensionais são apenas a aparência das estrelas espalhadas em 3 dimensões. Algumas são sombrias e próximas, outras são brilhantes, porém distantes. Um viajante espacial pode mesmo ver os padrões das constelações mudarem? Para isso, é preciso viajar aproximadamente a distância que a constelação está de nós. Aqui estamos viajando centenas de anos-luz circundando as estrelas da Ursa Maior. Os habitantes dos planetas em volta das outras estrelas vão ver constelações muito diferentes do que nós vemos, porque seus pontos favoráveis são diferentes. Aqui estamos na constelação de Andrômeda, ou pelo menos em um modelo seu, próximo da constelação de Perseu. Andrômeda, na mitologia grega, era a donzela que foi salva por Perseu de um monstro marinho. Esta estrela, acima de mim, é Beta Andrômeda, a segunda estrela mais brilhante da constelação, 75 anos-luz da Terra. A luz pela qual vemos essa estrela passou 75 anos atravessando o espaço interestelar em sua jornada para a Terra. No evento improvável de que Beta Andrômeda tenha explodido na terça-feira passada, nós só saberemos disso daqui a 75 anos, quando essa informação interessante, viajando à velocidade da luz, cruzar as enormes distâncias interestelares. Quando a luz que vemos dessa estrela partiu para sua longa viagem interestelar, o jovem Albert Einstein, trabalhando como funcionário suíço de patentes, tinha publicado a sua memorável Teoria Especial da Relatividade, aqui na Terra. Nós vemos que espaço e tempo estão entrelaçados. Não podemos olhar para fora, para o espaço, sem olhar para trás no tempo. A velocidade da luz é muito rápida, mas o espaço é muito vazio e as estrelas estão muito distantes. Na verdade, as distâncias de que vimos falando até agora são muito pequenas pelos padrões astronômicos usuais. Na verdade, a distância da Terra até o centro da galáxia Via Láctea é de 30.000 anos-luz. Da nossa galáxia até a galáxia espiral como a nossa mais próxima, chamada M31, e que também está aqui dentro, atrás da constelação de Andrômeda, são 2 milhões de anos-luz. Quando a luz da M31 que vemos hoje partiu para sua jornada para a Terra, não havia seres humanos na Terra, embora os nossos ancestrais estivessem evoluindo lindamente e muito rapidamente até a nossa forma atual. Há distâncias muito maiores na astronomia. A distância da Terra até os quasares mais distantes é de 8 ou 10 bilhões de anos-luz. Nós os vemos como eles eram antes mesmo da própria Terra agrupar-se, antes da galáxia Via Láctea formar-se. Os veículos espaciais mais velozes já lançados pela espécie humana são as espaçonaves Voyager. Elas estão viajando tão rápido que ficam apenas 10.000 vezes mais lentas do que a velocidade da luz. As espaçonaves Voyager vão levar 40.000 anos para cobrir a distância entre as estrelas mais próximas e ainda nem seguiram para essas estrelas. Mas
Há um método pelo qual podemos viajar em um tempo convenientemente curto até as estrelas? Podemos viajar próximos à velocidade da luz? E o que tem de mágico na velocidade da luz? Não podemos viajar mais rápido do que isso? Acontece que há alguma coisa muito estranha sobre a velocidade da luz. Alguma coisa que dá a chave para o nosso entendimento do tempo e do espaço. A história de sua descoberta nos leva à Toscana, no norte da Itália. Há alguma coisa quase que atemporal neste lugar. Há um século ele provavelmente era a mesma coisa. Se tivéssemos viajado por estas estradas no verão de 1895, poderíamos ter encontrado um jovem alemão de 16 anos de idade excluído do segundo grau. Seu professor tinha dito que ele jamais seria alguma coisa, que a sua atitude destruía a disciplina da classe, que ele ficaria melhor fora da escola. Então ele saiu e veio para cá, onde gostava de vagar por estas estradas, dando um reino livre para sua mente explorar. Um dia ele começou a pensar sobre a luz, sobre como ela viaja rápido. Em nossa vida diária, sempre medimos a velocidade de um objeto que se desloca em relação a uma outra coisa. Por exemplo, eu estou me deslocando a cerca de 10 km por hora em relação ao chão. Mas o chão não está parado. A Terra está girando a mais de 1.600 km por hora e a própria Terra está orbitando o Sol. E o Sol está se deslocando entre as estrelas errantes e assim por diante. Era difícil para o jovem imaginar algum padrão absoluto contra o qual medir todos esses padrões relativos. Ele sabia que algumas ondas eram vibrações do ar e que sua velocidade era medida relativamente ao próprio ar. Mas algumas luzes viajam através do vácuo do espaço vazio. As ondas de luz se deslocam relativamente a alguma outra coisa, e ele ficou imaginando, mas relativamente a quê? O nome do adolescente excluído era Albert Einstein, e suas ruminações mudaram o mundo. Ele tinha ficado fascinado pelo livro de Bernstein de 1869, Livro do Povo de Ciência Natural. Aqui, logo na primeira página, ele descreve a assombrosa velocidade da eletricidade pelos fios e da luz pelo espaço. Einstein imaginou, talvez pela primeira vez aqui no norte da Itália, como seria o mundo se pudéssemos viajar à velocidade da luz. Viajar à velocidade da luz. Que pensamento cativante e mágico para um adolescente na estrada, onde o interior está salpicado e banhado pela luz do sol. Não conseguiríamos saber que estamos em uma onda de luz se viajássemos nela. Se começássemos na crista de uma onda, ficaríamos na crista e perderíamos a noção de que é uma onda. Acontece uma coisa engraçada na velocidade da luz. Quanto mais Einstein pensava sobre essas questões, mais perturbadoras elas se tornavam. Parecia que surgiriam paradoxos em toda parte se pudéssemos viajar à velocidade da luz. Certas ideias tinham sido aceitas como verdade sem um pensamento suficientemente cuidadoso. Uma dessas ideias tinha a ver com a luz de um objeto em movimento. As imagens pelas quais vemos o mundo são feitas de luz e são transmitidas à velocidade da luz, 300 mil km por segundo.
Vocês bem que poderiam achar que a minha imagem deveria estar à minha frente, somando a velocidade da luz com a velocidade da bicicleta. Se estou me deslocando em sua direção mais rápido do que um cavalo em uma carroça, então a minha imagem deveria estar aproximando-se de vocês exatamente mais rápido assim. A minha imagem deveria chegar mais cedo, mas na realidade não se vê atraso algum. Em uma colisão próxima, por exemplo, sempre vemos tudo acontecer de uma vez. Cavalo, carroça, guinada, bicicleta, tudo simultâneo. Mas como seria se fosse apropriado somar as velocidades? Já que estou indo na sua direção, vocês somariam a minha velocidade à velocidade da luz. Então a minha imagem deveria chegar antes da imagem do cavalo e da carroça. Eu pedalaria normalmente em sua direção. De repente, para mim, uma colisão pareceria iminente. Mas vocês me veriam dar uma guinada sem razão aparente e ter uma colisão contra nada. Bom, o cavalo e a carroça não estão na sua direção. A imagem deles chegaria só à velocidade da luz. Pareceria para mim que eu só evitei a colisão, enquanto para vocês eu não passei nem perto. Em experiências laboratoriais precisas, os cientistas jamais observaram tal coisa. Se o mundo é para ser entendido, se formos evitar os paradoxos lógicos quando viajamos a altas velocidades, então há certas regras que devem ser obedecidas. Einstein chamou essas regras de teoria especial da relatividade. A luz de um objeto em movimento viaja à mesma velocidade, não importa se o objeto está parado ou em movimento. Tu não deves somar a minha velocidade à velocidade da luz. E também objeto material algum pode viajar a ou além da velocidade da luz. Nada na física nos impede que viajemos o mais próximo da velocidade da luz que quisermos. A 99,9% da velocidade da luz está ótimo. Mas não importa o quanto tentemos, jamais ganharemos este último ponto decimal. Porque o mundo, para ser logicamente consistente, tem que ter um limite cósmico de velocidade. O estalar de um chicote é devido à sua ponta se deslocar mais rápido do que a velocidade do som. Ela produz uma onda de choque, um pequeno estampido sônico no interior italiano. Um trovão tem uma origem similar, e também o som de um avião supersônico. Então, por que a velocidade da luz é uma barreira bem maior do que a velocidade do som? A resposta não é apenas porque a luz viaja cerca de 1 milhão de vezes mais rápido do que o som. Não é meramente um problema de engenharia como o avião supersônico. Em vez disso, a barreira da luz é uma lei fundamental da natureza, tão básica quanto a gravidade. Einstein achou a sua estrutura absoluta para o mundo. Este pilar firme entre todos os movimentos relativos do cosmos. A luz viaja muito rápido, não importa o quanto a sua fonte esteja se movimentando. A velocidade da luz é constante, relativa a tudo mais. Nada pode alcançar a luz. A proibição de Einstein contra viajar mais rápido do que a luz choca-se com as nossas noções de bom senso. Mas por que deveríamos esperar que as nossas noções de bom senso tivessem alguma confiabilidade em um assunto deste tipo? Por que a nossa experiência a 10 km por hora deveria reprimir as leis da natureza a 300 mil km por segundo? A relatividade estabelece limites para o que o ser humano, em última análise, pode fazer. Não é exigido que o universo esteja em perfeita harmonia com a ambição humana. Imaginem um lugar onde a velocidade da luz não tenha o seu verdadeiro valor de 300 mil km por segundo, mas uma coisa muito menor. Vamos dizer 40 km por hora e rigorosamente respeitado. Exatamente como no mundo real, jamais podemos alcançar a velocidade da luz. O mandamento aqui ainda é: tu não deves viajar mais rápido do que a luz. Mas podemos fazer experiências de pensamento sobre o que acontece próximo à velocidade da luz, aqui 40 km por hora. A velocidade de uma motoneta. Não se pode violar as leis da natureza. Não há penalidades para quem faz isso. O mundo real e este estão simplesmente tão preparados que não é possível acontecer transgressões. O trabalho da física é descobrir que leis são essas. Antes de Einstein, os físicos pensavam que havia quadros privilegiados de referência.
alguns lugares e momentos especiais contra os quais tudo mais tinha que ser medido. Einstein encontrou uma noção similar em questões humanas, a ideia de que os costumes de uma nação em particular, sua Alemanha nativa ou a Itália, qualquer lugar, são o padrão contra o qual todas as outras sociedades devem ser medidas. Mas Einstein rejeitava o nacionalismo estridente de sua época. Ele acreditava que cada cultura tinha sua validade própria. E também na física ele entendia que não há quadros privilegiados. Cada observador em qualquer lugar, época ou movimento deve deduzir as mesmas leis da natureza. Uma velocidade é simplesmente quanto espaço você cobre em determinado tempo, como qualquer garoto em uma motoneta sabe. Já que próximos à velocidade da luz nós não podemos simplesmente somar velocidades, as noções familiares de espaço absoluto e de tempo absoluto, independentemente de seu movimento relativo, devem dar lugar a um outro conceito. Por isso, como Einstein mostrou, coisas engraçadas têm que acontecer próximo à velocidade da luz. Lá, as nossas perspectivas convencionais de espaço e tempo mudam estranhamente. O seu nariz está um pouco mais perto de mim do que suas orelhas. A luz refletida por seu nariz chega a mim apenas um instante antes da luz refletida por suas orelhas. Mas e se eu tivesse uma câmera mágica em que pudesse ver o seu nariz e as suas orelhas precisamente no mesmo instante? Com tal câmera, poderíamos tirar umas fotos muito interessantes. Paulo se despede de seu irmãozinho Vincenzo. Tchau, Vincenzo. Tchau, Paulo. E vai embora. Ele agora está indo a mais da metade da velocidade da luz. Ele está quase alcançando as suas próprias ondas de luz. Isto comprime as ondas de luz à sua frente e sua imagem fica azul. Este curto comprimento de onda é o que torna azuis as ondas de luz azuis. E também Paulo fica magro na direção do movimento. Isto não é só uma ilusão de ótica. Acontece realmente quando viajamos próximos à velocidade da luz. Ao afastar-se, ele deixa as suas próprias ondas de luz esticadas atrás de si. Ondas de luz compridas são vermelhas. Dizemos que esta sua imagem afastando-se está avermelhada. Agora, Paulo parte para um passeio pelo interior. Ele experimenta uma coisa mais estranha ainda. Tudo o que consegue ver está comprimido em uma janela que se desloca à sua frente, azulada no centro e avermelhada nas bordas. Para um transeunte, Paulo aparece azulado quando se aproxima e avermelhado quando se afasta. Mas para ele, o mundo todo está indo e vindo quase à velocidade da luz. As casas e árvores ao longo da estrada, pelas quais ele já passou, aparecem para ele na borda do seu campo de visão dianteiro, mas distorcidas e avermelhadas. Quando ele diminui a velocidade, tudo fica normal de novo. Só muito próximo à velocidade da luz, o mundo visível é comprimido em um tipo de túnel. Nós veríamos realmente essas distorções se conseguíssemos viajar próximos à velocidade da luz. Um dia, talvez, os navegadores interestelares vão tomar o rumo para as estrelas que estão atrás deles, cujas imagens se reuniram todas na tela dianteira. O aspecto mais bizarro de viajar próximo à velocidade da luz é que o tempo anda mais lento. Todos os relógios, mecânicos e biológicos, batem mais devagar próximos à velocidade da luz. Mas relógios estacionários batem no compasso usual. Se viajarmos próximos à velocidade da luz, envelhecemos mais devagar do que aqueles que deixamos para trás. O relógio de Paulo e seu sentido interno de tempo mostram que ele afastou-se dos amigos há apenas alguns minutos. Mas do ponto de vista deles, Paulo partiu há muitas décadas. Os seus amigos cresceram, mudaram-se e morreram. E seu irmão mais novo esperou pacientemente por ele esse tempo todo. Os dois irmãos experimentaram o paradoxo da dilatação do tempo. Eles depararam-se com a relatividade especial de Einstein. Vincenzo. Isto foi apenas uma experiência de pensamento.
mas partículas atômicas viajando próximas à velocidade da luz deterioram-se mais lentamente do que partículas estacionárias. Por mais estranho e nada intuitivo quanto pareça, a dilatação do tempo é uma lei da natureza. Viajar próximo à velocidade da luz é um tipo de elixir da vida. Pelo fato do tempo ficar mais lento próximo à velocidade da luz, a relatividade especial nos fornece um meio de irmos às estrelas. Esta região do norte da Itália não é apenas o caldeirão de alguns dos pensamentos do jovem Albert Einstein. Também é o lar de um outro grande gênio que viveu 400 anos antes, Leonardo da Vinci. Leonardo deliciava-se ao subir estas colinas para ver o solo de uma grande altura, como se fosse um pássaro sobrevoando a região. Ele desenhou as primeiras vistas aéreas de paisagens, cidades, fortificações. Eu estava falando de Einstein dentro e em volta desta cidade de Vinci, na qual Leonardo nasceu. Einstein respeitava extremamente Leonardo, e seus espíritos, em certo sentido, ainda habitam estes campos. Entre as muitas conquistas de Leonardo na pintura, escultura, arquitetura, história natural, anatomia, geologia, engenharia civil e militar, havia uma grande paixão. Ele queria construir uma máquina que voasse. Ele fez esboços de tais máquinas, construiu modelos em miniatura, construiu grandes protótipos em escala real, e nenhuma delas jamais funcionou. Principalmente porque não havia máquinas de capacidade adequada disponíveis na época. A tecnologia não estava preparada. Os projetos, no entanto, eram brilhantes. Por exemplo, esta máquina, parecida com um pássaro, aqui no Museu Leonardo, na cidade de Vinci. Os grandes projetos de Leonardo encorajaram engenheiros em épocas posteriores, embora o próprio Leonardo tenha ficado muito deprimido com esses fracassos. Mas ele não teve culpa, afinal de contas, ele estava preso no século XV. Um caso, de certo modo similar, ocorreu em 1939, quando um grupo de engenheiros que se denominava Sociedade Britânica Interplanetária resolveu projetar uma nave que levaria o homem à Lua. Bom, não era de modo algum o mesmo projeto da nave Apollo, que realmente levou o homem à Lua alguns anos mais tarde. Mas aquele projeto sugeria que uma missão à Lua poderia um dia ser uma possibilidade prática da engenharia. Hoje, nós temos projetos preliminares de naves que vão levar o homem às estrelas. Elas são construídas na órbita terrestre e de lá vão aventurar-se em suas grandes viagens interestelares. Um deles é chamado Projeto Orion. Ele utiliza armas nucleares, bombas de hidrogênio contra uma placa inercial, com cada explosão provendo um tipo de tuk-tuk. Um vasto barco a motor nuclear no espaço. Orion parece totalmente prático e estava em sério desenvolvimento nos Estados Unidos até a assinatura do Tratado Internacional que proíbe explosões de armas nucleares no espaço. Para mim, a nave Orion é o melhor uso de armas nucleares em que eu posso pensar, contanto que as naves não partam muito próximas da Terra. O projeto Dédalo é um projeto recente da Sociedade Britânica Interplanetária. Ele presume a existência de um reator de fusão nuclear, uma coisa muito mais segura e também mais eficiente do que as usinas de energia à fissão nuclear existentes.
Nós ainda não temos reatores de fusão. Um dia, muito em breve, poderemos ter. Orion e Dédalo podem chegar a 10% da velocidade da luz. Então, uma viagem a Alfa Centauro distante 4 anos-luz e meio levaria 45 anos, menos do que uma existência humana. Tais naves podem não viajar próximas o bastante da velocidade da luz para que os efeitos de desaceleração do tempo da relatividade especial tornem-se importantes. Não parece provável que tais naves sejam construídas antes da metade do século XXI, embora possamos construir uma astronave Orion agora. Para os que viajassem para além das estrelas próximas, algo teria que ser adicionado. Talvez eles pudessem utilizar naves que abrigassem várias gerações. Então, os que chegariam seriam os descendentes remotos daqueles que partiram originalmente muitos séculos antes. Ou talvez sejam descobertos alguns meios seguros de hibernação humana para que os viajantes do espaço possam ser congelados e depois descongelados quando chegarem ao destino séculos mais tarde. Mas o voo espacial interestelar rápido, aproximando-se da velocidade da luz, é muito mais difícil. Este não é um objetivo para 100 anos, mas para 1000 ou para 10.000. Mas também é possível. Foi proposto um tipo de motor a jato interestelar que recolhe os átomos de hidrogênio que flutuam entre as estrelas, acelera-os para dentro de uma turbina e cospe-os de volta. Mas no espaço sideral há um átomo para cada 10 centímetros cúbicos de espaço. Para o motor funcionar, ele tem que ter uma concha frontal de centenas de quilômetros. Quando a nave atingir velocidades relativistas, os átomos de hidrogênio vão estar em movimento com respeito à espaçonave interestelar, próximos à velocidade da luz. Se não forem tomadas precauções, os passageiros serão fritados por esses raios cósmicos induzidos. Há uma solução proposta: ser usado um laser para retirar elétrons dos átomos e deixá-los eletricamente carregados enquanto eles ainda estiverem distantes. E ser usado um campo magnético extremamente forte para desviar os átomos carregados para a concha e para longe do resto da espaçonave. Esta é uma engenharia em uma escala até agora sem precedentes na Terra. Estamos falando de motores do tamanho de mundos pequenos. Suponham que a espaçonave seja projetada para acelerar até 1G. Então ficaríamos confortáveis a bordo. Nos aproximaríamos cada vez mais da velocidade da luz até a metade da viagem. Então, a espaçonave é virada e desaceleramos a 1G até o destino. Na maior parte da viagem, a velocidade ficaria muito próxima à velocidade da luz e o tempo iria desacelerar enormemente. Mas quanto? A estrela de Barnard pode ser alcançada por uma nave assim em 8 anos, tempo da nave. O centro da galáxia Via Láctea em 21 anos. A galáxia Andrômeda em 28 anos. É claro, as pessoas que ficassem na Terra veriam as coisas de um modo bem diferente. Em vez dos 21 anos até o centro da galáxia, para elas seriam 30.000 anos. Quando voltássemos, muito poucos amigos nossos estariam aqui para saudar-nos. Em princípio, tal viagem, aumentando os pontos decimais cada vez mais perto da velocidade da luz, permitir-nos-ia até circunnavegar o universo conhecido em 56 anos, tempo da nave. Iríamos voltar dezenas de bilhões de anos no futuro distante, com a Terra carbonizada e o Sol morto. O voo espacial relativista torna o universo acessível para civilizações avançadas, mas apenas para aqueles que viajarem, não para aqueles que ficarem em casa. Esses projetos provavelmente estão mais longe da verdadeira espaçonave interestelar do futuro do que os modelos de Leonardo estão dos transportes supersônicos do presente. Mas se nós não nos destruirmos, eu acredito que um dia iremos nos aventurar nas estrelas. Quando o nosso sistema solar for todo explorado,
os planetas de outras estrelas vão acenar. A viagem no espaço e a viagem no tempo estão ligadas. Viajar rápido para o espaço é viajar rápido para o futuro. Nós viajamos para o futuro, embora lentamente, o tempo todo. Mas e o passado? Poderíamos viajar para ontem? Muitos físicos acham que isto é fundamentalmente impossível, que não há como construirmos um aparelho que nos leve para trás no tempo. Alguns dizem que mesmo se construíssemos tal aparelho, ele não prestaria para nada, não poderíamos afetar significativamente o passado. Por exemplo, suponham que viajemos para o passado e, de alguma forma, evitemos que os nossos pais se conheçam. Bom, aí nós provavelmente jamais nasceríamos, o que é uma contradição, não é? Já que nós estamos lá. Outros acham que as duas histórias alternativas têm igual validade, que são fios paralelos, meadas de tempo que poderiam existir lado a lado. A história na qual jamais nascemos e a história da qual conhecemos tudo. Talvez o próprio tempo tenha muitas dimensões em potencial, apesar do fato de estarmos condenados a experimentar apenas uma dessas dimensões. Bom, suponham que consigamos voltar ao passado e realmente mudá-lo para, digamos, convencer a rainha Isabela a não financiar Cristóvão Colombo. Aí, iríamos ter disparado uma sequência diferente de fatos históricos que as pessoas que deixamos para trás em nossa época jamais conhecerão. Se esse tipo de viagem no tempo fosse possível, então toda a sequência imaginável de história alternativa pode, em certo sentido, existir. Seria possível um viajante do tempo mudar profundamente o curso da história? Bom, vamos pensar sobre isso. A história consiste, em sua maior parte, de uma multidão complexa de fios profundamente entrelaçados. Forças biológicas, econômicas e sociais que não são facilmente desemaranhadas. Os gregos antigos imaginavam que o curso dos eventos humanos era um tipo de tapeçaria criada por 3 deusas, as Parcas. Fatos menores aleatórios geralmente não têm consequências de longo curso, mas alguns que ocorrem em conjunturas críticas podem alterar a tecedura da história. Pode haver casos em que mudanças profundas podem ser feitas por ajustes relativamente triviais. Quanto mais no passado está um fato, mais poderosa a sua influência. E se o nosso viajante do tempo tivesse convencido a rainha Isabela de que a geografia de Colombo estava errada? Quase que com certeza, um outro europeu teria velejado para o oeste, para o Novo Mundo, logo depois. Era a época certa para isso. O atrativo do comércio de especiarias, as melhorias na navegação e a concorrência entre forças europeias rivais, tudo implicava que a descoberta da América por volta de 1500 era inevitável. É claro, não haveria nenhum selo para comemorar a audiência com Isabela e a República Sul-Americana da Colômbia seria conhecida por outro nome. Mas o grande quadro teria acontecido mais ou menos do mesmo modo. Para afetar profundamente o futuro, um viajante do tempo teria que escolher, ele provavelmente teria que intervir em vários fatos que estão selecionados muito cuidadosamente para poder mudar a tecedura da história. É uma fantasia deliciosa explorar esses outros mundos que nunca existiram. Se tivéssemos a máquina do tempo de H.G. Wells, talvez pudéssemos entender como a história realmente funciona. Se uma pessoa visivelmente essencial jamais tivesse vivido, Paulo o Apóstolo, ou Pedro o Grande, ou Pitágoras, o quão diferente seria realmente o mundo?
E se a tradição científica dos antigos gregos jônios tivesse prosperado e florescido? Isso iria requerer que muitos fatores sociais da época fossem diferentes, inclusive a sensação comum de que a escravidão era certa e natural. Mas e se aquela luz que tinha aparecido no Mediterrâneo Oriental há cerca de 2.500 anos não tivesse se apagado? E se o método e a experimentação científica tivessem sido vigorosamente perseguidos 2.000 anos antes da Revolução Industrial, da nossa Revolução Industrial? E se o poder desse novo modo de pensar, o método científico, tivesse sido apreciado em geral? Eu acho que poderíamos ter poupado 10 ou 20 séculos. Talvez as contribuições que Leonardo fez tivessem sido feitas 1.000 anos antes e as contribuições de Einstein 500 anos antes. Não que essas pessoas teriam feito essas contribuições porque elas viveram apenas na nossa linha do tempo. Se os jônios tivessem vencido, nós poderíamos agora, eu acho, estar indo às estrelas. Poderíamos ter neste momento as primeiras naves de inspeção voltando com resultados assombrosos de Alfa Centauro e da estrela de Barnard, de Sirius e de Tau 7. Haveria agora grandes frotas de transportes interestelares sendo construídas na órbita da Terra. Pequenas sondas de inspeção não tripuladas, naves de passageiros para imigrantes, talvez, ou grandes espaçonaves mercantes para voar para espaços entre as estrelas. Em todas essas naves haveria símbolos e inscrições nos lados. As inscrições, se olhássemos de perto, seriam em grego. O símbolo, talvez, fosse o dodecaedro. E a inscrição nos lados das naves para as estrelas, algo como Espaçonave Teodoro do planeta Terra. Se fôssemos viajantes do tempo realmente ambiciosos, poderíamos não mexer com a história humana ou nem mesmo parar para examinar a evolução da vida na Terra. Em vez disso, viajaríamos de volta para testemunhar a origem do nosso sistema solar, do gás e da poeira entre as estrelas. Há 5 bilhões de anos, uma nuvem interestelar estava desintegrando-se para formar o nosso sistema solar. Muitos pedaços de matéria gravitavam em direção ao centro e foram destinados ao Sol. Pequenos pedaços periféricos tornar-se-iam os planetas. Há muito tempo, havia um tipo de seleção natural entre os mundos. Aqueles em órbitas altamente elípticas tendem a colidir e a serem destruídos, mas os planetas em órbitas circulares tendem a sobreviver. Mas se os fatos tivessem sido apenas um pouco diferentes, a Terra não teria se formado e algum outro planeta, a alguma outra distância do Sol, estaria perto. Nós devemos a existência do nosso mundo a colisões aleatórias em uma nuvem há muito desaparecida. Logo, a massa central ficou muito quente. Reações termonucleares foram iniciadas e o Sol começou a brilhar, inundando de luz o sistema solar. Mas os crescentes torrões menores jamais atingiriam tais temperaturas altas e jamais gerariam reações termonucleares. Eles iriam formar a Terra e os outros planetas aquecidos não de dentro, mas principalmente pelo distante Sol. O acréscimo continuou até que quase todo o gás, poeira e mundinhos pequenos fossem atraídos pelos planetas sobreviventes. O nosso viajante do tempo iria testemunhar as colisões que formaram os mundos. Exceto pelos cometas e asteroides, o caos do sistema solar inicial foi reduzido a uma simplicidade notável. Uns 9 planetas principais em órbitas quase circulares e poucas dúzias de luas. Agora vamos dar uma olhada diferente. Se olharmos o sistema solar pela beira e tirarmos o Sol da tela pela esquerda,
veremos que os pequenos planetas terrestres, os que têm tamanho parecido com a Terra, tendem a ficar próximos ao Sol. Os planetas grandes, como Júpiter, tendem a ficar muito distantes do Sol. Mas é assim que tem que ser? Estudos de computador sugerem que pode haver muitos sistemas similares em volta de outras estrelas, com os planetas terrestres próximos e os jupiterianos distantes. Mas alguns sistemas podem ter os jupiterianos e os terrestres misturados. Pode haver grandes mundos como Júpiter aparecendo em outros céus. Raramente, os planetas jupiterianos podem formar-se perto da estrela, com os terrestres afastando-se em direção ao espaço interestelar. O nosso arranjo familiar dos planetas é apenas um caso, talvez típico, na vasta extensão de sistemas. Frequentemente, um planeta novato acumula tanto gás e tanta poeira que ocorrem reações termonucleares. Ele vira um segundo Sol. Formou-se um sistema estelar binário. Da maioria desses mundos, a vista será deslumbrante. Nenhum deles será idêntico à Terra. Poucos serão hospitaleiros. Muitos vão parecer hostis. Onde há 2 sóis no céu, todo objeto vai projetar 2 sombras. Que maravilhas nos esperam nos planetas das estrelas próximas? Existem tipos radicalmente diferentes de mundos? Formas inimaginavelmente exóticas de vida? Talvez em mais 1 ou 2 séculos, quando o nosso sistema solar for todo explorado, nós também iremos botar o nosso próprio planeta em ordem. Depois, vamos zarpar para as estrelas e para os mundos à volta delas que nos chamam. Nesse dia, as nossas máquinas e os nossos descendentes, aproximando-se da velocidade da luz, vão roçar nos anos-luz, saltando à frente no tempo, procurando novos mundos. Einstein mostrou-nos que isso é possível. Nós vamos viajar simultaneamente para planetas distantes e para o futuro remoto. Alguns mundos, como este, vão olhar para uma vasta nebulosa gasosa, os restos de uma estrela que existia e não existe mais. Em todos esses céus, em meio a constelações ricas, distantes e exóticas, pode haver uma estrela amarela fraca, talvez quase invisível ao olho nu, talvez vista apenas por telescópio. A estrela de uma frota de transportes interestelares explorando essa minúscula região da grande galáxia Via Láctea. Os temas de espaço e tempo estão entrelaçados. Os mundos e as estrelas, como as pessoas, nascem, vivem e morrem. O tempo de vida de um ser humano é medido em décadas, mas o tempo de vida do Sol é 100 milhões de vezes mais longo. A matéria é muito mais antiga do que a vida. Bilhões de anos antes do Sol e da Terra formarem-se, os átomos estavam sendo sintetizados no interior de estrelas quentes e depois voltaram para o espaço quando as estrelas explodiram. Planetas quase formados foram feitos destes escombros estelares. A Terra e cada ser vivo são feitos de material estelar. Mas quão lentamente, em nossa perspectiva humana, a vida evoluiu das moléculas dos oceanos iniciais até a primeira bactéria. A razão da evolução não é imediatamente óbvia para todos, porque ela avança muito lentamente e leva muito tempo. Como criaturas que vivem apenas 70 anos podem detectar fatos que levam 70 milhões de anos para desenrolar-se? Ou 4 bilhões? Na época em que os animais unicelulares evoluíram, a história da vida na Terra já estava na metade. Não muito distante de nós, pode-se pensar. Mas agora quase toda a química básica da vida tinha sido estabelecida. Esqueçam a nossa perspectiva humana do tempo. Do ponto de vista de uma estrela,
A evolução estava tecendo novos padrões intrincados a partir da poeira estelar no planeta Terra e muito rapidamente. A maior parte das linhas evolutivas extinguiu-se. Muitas linhas ficaram estagnadas. Se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, uma pequena mudança de clima, digamos, ou uma nova mutação, ou a morte acidental de um humilde organismo diferente, toda a futura história da vida poderia ter sido muito diferente. Talvez a linha para uma espécie tecnológica inteligente teria passado pelas minhocas. Talvez os mestres atuais do planeta tivessem tido ancestrais que eram tunicados. Nós poderíamos não ter evoluído. Alguém mais, talvez muito diferente, estaria agora aqui, em nosso lugar, talvez ponderando sobre as suas origens. Mas não foi isso o que aconteceu. Houve uma sequência particular de acidentes ambientais e mutações aleatórias no material hereditário. Uma linha do tempo particular para a vida na Terra neste universo. Como resultado, os organismos dominantes no planeta hoje vêm dos peixes. No caminho, foram extintas muito mais espécies do que as que existem agora. Se a história tivesse uma tecedura ligeiramente diferente, alguns desses organismos extintos poderiam ter sobrevivido e prosperado. Mas, ocasionalmente, descobre-se que uma criatura que acreditava-se estar extinta há centenas de milhões de anos está viva e bem. O selacanto, por exemplo. Por 3 bilhões e meio de anos, a vida aconteceu exclusivamente na água. Mas agora, em uma grande aventura de tirar o fôlego, ela chegou à Terra. Mas se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, a espécie dominante ainda poderia estar no oceano ou poderia ter desenvolvido espaçonaves para levá-la totalmente para fora do planeta. Dos nossos ancestrais, os répteis, desenvolveram-se muitas linhas bem-sucedidas, incluindo os dinossauros. Alguns eram rápidos, hábeis, inteligentes. Um visitante de outro mundo ou tempo pode ter pensado que eles eram a onda do futuro. Mas depois de quase 200 milhões de anos, de repente todos eles morreram. Talvez tenha sido um grande meteorito colidindo com a Terra, vomitando detritos no ar, bloqueando o sol e matando as plantas que os dinossauros comiam. Eu fico pensando quando eles sentiram pela primeira vez que alguma coisa estava errada. Os sucessores dos dinossauros vieram da mesma linhagem reptiliana, mas conseguiram sobreviver à catástrofe que destruiu seus primos. De novo, houve muitos ramos que tornaram-se extintos. E, de novo, se os fatos tivessem sido um pouco diferentes, esses ramos poderiam ter levado à forma dominante hoje. Por 40 milhões de anos, um visitante não teria ficado muito impressionado com essas tímidas criaturinhas. Mas elas levaram a todos os mamíferos familiares de hoje. E isso inclui os primatas. Há cerca de 20 milhões de anos, um viajante espacial poderia reconhecer essas criaturas como promissoras, brilhantes, rápidas, ágeis, sociáveis, curiosas. Seus ancestrais já foram átomos feitos em estrelas. Depois, moléculas simples, células únicas, pólipos presos no fundo do oceano, peixes, anfíbios, répteis, musaraños. Mas depois eles desceram das árvores e ficaram eretos. Criaram um cérebro enorme. Desenvolveram a cultura. Inventaram ferramentas. Domesticaram o fogo. Eles descobriram a linguagem e a escrita. Desenvolveram a agricultura. Construíram cidades e forjaram o metal. E no final das contas, partiram para as estrelas das quais vieram 5 bilhões de anos antes. Nós somos material estelar que pegou seu destino em suas próprias mãos. A tecedura do tempo e espaço opera as transformações mais incríveis da matéria. O nosso próprio planeta é só uma parte minúscula na vasta tapeçaria cósmica. Um tecido estrelado de mundos ainda a desdobrar-se.
Esses mundos no espaço são tão incontáveis quanto todos os grãos de areia de todas as praias da Terra. Cada um desses mundos é tão real quanto o nosso. Em cada um deles há uma sucessão de incidentes, fatos, ocorrências que influenciam o seu futuro. Mundos incontáveis, momentos inumeráveis, uma imensidão de tempo e espaço. E no nosso pequeno planeta, neste momento, aqui nós enfrentamos um ponto de ramificação crítico na história. O que fizermos com o nosso mundo neste instante vai se propagar pelos séculos e vai afetar poderosamente o destino de nossos descendentes. Por certo, nós poderemos destruir a nossa civilização e também, talvez, a nossa espécie. Se capitularmos à superstição, à ganância ou à estupidez, poderíamos mergulhar o nosso mundo em uma escuridão mais profunda do que o tempo entre o colapso da civilização clássica e o renascimento italiano. Mas também somos capazes de usar a nossa compaixão e nossa inteligência, nossa tecnologia e riqueza para fazer uma vida plena e significativa para todo habitante deste planeta, para aumentar enormemente nosso entendimento do universo e levar-nos às estrelas. Cosmos Atualização. Na nossa sequência da motoneta, mostramos como poderia ficar a paisagem se a atravessássemos próximos à velocidade da luz. A partir de então, inspirado por esta sequência, Ping Kang-seung, da Universidade Carnegie Mellon, produziu uma animação por computador exata. É isto que veríamos se viajássemos em velocidades comuns por esta treliça vermelha e branca. Mas é assim que apareceria se viajássemos pela mesma rota, próximos à velocidade da luz. Estamos provavelmente muitos séculos distantes de viajar próximos a tal velocidade e de experimentar a dilatação do tempo. Mas mesmo então, não seria rápido o bastante se quiséssemos viajar para algum lugar distante na galáxia, digamos, e voltar à Terra em nossa própria época. Alguns anos depois de terminar Cosmo, eu tirei um tempo do meu trabalho científico para escrever um romance. Um romance sobre viajar ao centro da galáxia Via Láctea. Eu queria imaginar seres e civilizações muito mais avançados do que nós, mas não queria ignorar as leis da física. Haveria, mesmo em princípio, um meio de chegar muito rapidamente a 30 mil anos-luz da Terra? Então eu lancei esta questão para o meu amigo Kip Thorne, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ele é um especialista renomado na natureza de espaço e tempo. Kip pensou no assunto por um tempo e respondeu com cerca de 50 linhas de equações que mostravam que uma civilização realmente avançada poderia estabelecer e manter abertos buracos de minhocas que podemos imaginar como tubos através da quarta dimensão, que conectam a Terra com outro lugar no universo sem ter que atravessar a distância intermediária, mais ou menos como rastejar por um buraco do bicho da maçã. Eu fiquei muito feliz com este resultado e o usei como trama-chave em Contato. Mas tais buracos de minhoca no espaço também seriam máquinas do tempo, pareceu-me. E eu também usei essa noção em meu romance Contato. Kip Thorne e seus colegas provaram mais tarde, ou assim pareceu, que a viagem no tempo deste tipo era possível. Aqui. Vejam isto. A questão-chave que está sendo explorada agora é se tal viagem no tempo pode ser feita de modo consistente, com as causas precedendo os efeitos em vez de seguirem-se a eles. A natureza inventou isso para que, mesmo com uma máquina do tempo, não possamos intervir para evitar nossa própria concepção, por exemplo? Mesmo se a viagem no tempo for realmente possível, ela está longe em nosso futuro tecnológico. Mas, talvez, outros seres, muito mais avançados do que nós, estejam viajando até o futuro distante e ao passado remoto, não há miseráveis 40 anos atrás na Terra, mas para testemunhar a morte do Sol, digamos, ou a origem do cosmo. Versão brasileira MG Studio.